Olá, olá, boa noite. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu tô vendo que a galera tá entrando. Primeiramente, né, vamos dando boa noite aí. Eu falo de Porto Alegre, que tá quente pra caramba, 29 graus. Para nós é muito quente. A gente tá saindo de um inverno, ó. Tem uma mãozinha levantada aí. Já vi que o pessoal tá conseguindo acessar. Isso. Oi, pessoal, boa noite. Tracy aqui. Tô reclamando do calor de Porto Alegre, mas apesar do meu R, sou gaúcha. Eu estou me apresentando aqui antes de começar as apresentações, mas enquanto o pessoal consegue entrar, enquanto o pessoal está entrando, então vou dar um tempinho para todo mundo conseguir acessar. Olá, ó, já tem duas pessoas aí levantando a mãozinha. Olá, Aline, olá, José Renato. Boa noite a todo mundo. Eu habilitei o chat para todo mundo. Eu vou fazer um teste aqui. Oi, vou mandar uma perguntinha aqui, vamos ver se todo mundo consegue ver e a gente começa a se comunicar no chat à vontade aí. Vão aí ver se vocês conseguem me responder no chat para a gente ter uma forma de comunicação também. Tô dando boa noite para todo mundo que está chegando. Diga se vocês conseguem acessar o chat aí. Esse ainda não está habilitado. Ah, que estranho, porque assim, ó. Ah, mas eu habilitei. Para todo mundo, né? Só clica para todo mundo, certo? Isso. Mas tá, everyone. Deixa eu fazer vou trocar um pouquinho. Os panelistas. Ah, tá para todo mundo aqui, chat para mim. Se alguém conseguir mandar mensagem. Tem umas mãos levantadas já, Aline, Fernanda. O pessoal ainda está falando que está desabilitado. Eles estão usando aqui o perguntas e respostas. Ai, que ruim. Aqui para mim tá todo mundo. Eu até cliquei umas pessoas aqui para ver se eu conseguia marcar alguns aqui e falar com alguém especificamente, para dar um oi para Kathleen. Tem um oi para Kathleen. Que ruim. Queria poder falar. Ó, a Kathleen me deu um oi. Consegui habilitar uma pessoa, pelo menos. O pessoal tá chegando. Boa noite para todo mundo. Mas depois tem no YouTube, né? Tu consegue ver as perguntas, né? Daqui a pouco vai me mandando. Deixa eu ver se eu consigo. Agora me mandem um oi aí de onde vocês são. Vamos ver se agora a gente conseguiu. Agora foi, o pessoal conseguiu. Muitos cliques, muitas habilitações. Sair e entrar. Existe uma regra na tecnologia que é sai da carroça e entra na carroça, que um dia ela anda, né? Pode variar para Fusca e tal, mas agora rolou. Começou falando pra caramba. Bragança Paulista, Campinas, Itatiba, Pouso Alegre, Petrópolis, Atibaia, Aracruz, Vinhedo, Cambuí, Bragança. Olá, pessoal. Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu brinco que a minha capital ficou bem famosa, infelizmente, esse ano, né? Mas isso nos possibilitou aprender muito resiliência, regeneração, tecnologia. Sou gaúcha e tenho um porta do Rio de Janeiro, porque eu trabalhei muito tempo no Rio, estive muito tempo no Rio, falo francês, então aí fiquei com esse R aí super carregado, que eu ganhei também da minha família, e aí eu sou meio cariúcha, tá? Perdoe os gaúchos, eu tenho esse sotaque, exato. Vai rolar um porta, um destino, uma chiadeira aqui. Eu tento me controlar, mas dá essa misturada aí. Isso é a delícia do nosso Brasil, né? Então, o pessoal já está dando oi aí. Ai, que legal, agora conseguimos todos nos comunicar. Eu vou tentar sempre dar uma olhada no chat para tentar me comunicar com vocês. Mas eu vou começar já, né?
para, né, glorificar aí todo mundo que foi chegando no horário, dando uma boa noite para todo mundo, dizendo que eu tenho muito prazer, quero agradecer imensamente o convite da Simplice, que me possibilitou estar falando com vocês hoje sobre um assunto que eu gosto muito. Se eu olhar duas telas aqui, né, coisa de dev, tem uma tela maior aqui, para não forçar tantos olhos, mas quando puder eu vou dar uma olhadinha aí para vocês. Mas aí o chat a gente vai acompanhando aqui do lado. E eu queria, então, começar já conversando com vocês. Eu trouxe um conteúdo bem legal, assim. Eu quero começar me apresentando para a gente começar a discursar, debater sobre a relação de trajetória e carreira, né? E o que é a diferença dessas duas palavras, né? Para além da semântica, né? A gente pensa na nossa construção, então, de trajetória e de carreira. Então, eu vou iniciar compartilhando a tela, tá? Vocês aí podem me dizer no chat se está dando tudo certo. A tecnologia, apesar de a gente ter aprendido um monte de coisa na pandemia, ela nos pega de surpresa, esses aplicativos estão sempre se atualizando. Então, eu vou ver se vai dar tudo certo aqui. Já vou deixar prontinha a apresentação. Isso. Acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Oremos, vamos lá. Me deem um oi aí se estão vendo a tela. Está tudo certo? Sim? Então tá, bora lá. Então, bom, botei eu no carão aí. Sou eu mesma, né? Fotinho de estúdio. O ano passado, eu falto meus 40 anos, entreguei minha idade. Mas, assim, eu quero trazer um pouquinho de quem eu sou, por que eu vou falar desse tema. Então, isso é quem eu sou atualmente. Eu sempre costumo apresentar estou, né? Eu acho que a gente não é um cargo, né? A gente está, que é a vida, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ela vai fazer a gente transitar sobre diversos espaços, ambientes, trocar de CNPJ diversas vezes, mas a gente continua enquanto pessoa, né? E é isso que constrói a nossa trajetória profissional. Então, hoje eu sou assessora de empreendedorismo na CEIDAP, que é uma secretaria do governo do estado, é uma secretaria de inclusão digital e apoio à política de equidades. É uma secretaria extraordinária que foi criada no estado bem antes da catástrofe e tudo, né? Mas, na verdade, com uma intenção da gente trazer inclusão digital a grupos minorizados, né? A todos os espaços. E ela é uma secretaria transversal entre várias secretarias, a de inovação, a de educação. Então, hoje eu atuo, né, nesse cargo. Além disso, sou guia de acompanhamento na BS Startups e sou consultora ad hoc da Secretaria de Inovação e Tecnologia, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, tá? Bom, mas vamos falar do que a gente queria falar aqui. Eu fiz um mapa de palavras, eu não sei se vocês já brincaram de Mentimeter, que é um sitezinho que a gente faz um mapa de palavras, faz alguma pergunta, e eu fiz mandei para algumas pessoas de contato meu, perguntando quem eu sou para essa pessoa. Mandei para pessoas de grupos diversos, né? E por que eu estou trazendo isso? Para a gente começar a pensar que a gente não é uma pessoa só, tá? Tem um podcast que eu adoro, de uma paulista aí, ó, que é de São Paulo, Renata, que é o Para Dar Nome às Coisas. Não sei se vocês conhecem, Para Dar Nome às Coisas. É um podcast maravilhoso. Eu escuto ele sempre na academia. E ela, eu acho que o último podcast que ela gravou, ela falou exatamente isso, né? Sobre as múltiplas facetas que a gente tem, sobre as múltiplas pessoas que nós somos, múltiplos personagens, e que isso também compõe um todo de que a gente é. E eu acho que isso é uma grande estratégia de trajetória e de carreira profissional, e é sobre isso que eu quero trazer muito para vocês hoje. Então, fazendo esse mapa de palavras, olha só o que as pessoas trouxeram, que eu sou produtora de conteúdo, que eu sou amante de plantas, que eu sou cantora de chuveiro, que eu sou moderadora de painéis de palestras, que eu sou palestrante, agilista, corredora, modelo. Vocês vão descobrir aí no meu LinkedIn, depois eu passo ele para vocês, que quem assiste a Universal, essas televisões, assim, volta e meia, eu apareço numa propaganda, olha aí, surpresa. Eu sou atleta, musicista, sou bailarina, sou professora, tecnocrítica. Então, essas são muitas facetas aí da Tracy Freitas. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque tudo isso compõe, então, essa pessoa aqui, que nas redes sociais já vão encontrar, trazendo essas facetas que a diferenciam. Então, eu falo aqui, né? Eu falo de tecnologia, falo de inovação, mas eu também sou atriz de família, que busca um lifestyle, que gosta de viajar, né? Eu tenho uma hashtag, que é a hashtag Louca Feliz, que foi dada pelos meus alunos. Eu já dei aula durante muitos anos, né? Fui professora durante muitos anos. Sou super feliz de falar com vocês, porque eu adoro dar aula. Apesar de hoje eu não estar dando aula, eu brinco que toda vez que eu vou dar uma palestra, eu me realizo, porque parece que eu estou novamente com uma turma.
mas eu tenho uma hashtag que os meus alunos me deram, porque eu dizia que eu era muito louca, e eles disseram, tu é a louca, mas é uma louca feliz. Então, aí ganhei uma hashtag, se quiser pesquisar, tem um monte de coisa sobre mim, escrevo num blog chamado aloufeliz.blogspot.com, e aí faz tempo que eu meio que abandonei ele, mas tá lá alguns textos meus, tenho que retomar. E, e aí, aqui para vocês entenderem um pouco de mim, né? Entreguei que eu estou na propaganda da UP English, sou modelo da UP English lá, mas eu faço palestras, eu sou colorada, estou pelo internacional, atuo no governo do estado, danço, sou mãe de gato, sou mãe de um menino de 18 anos e tudo isso atravessa a pessoa que eu sou. E aí vamos entrar na ideia de trajetória e carreira. Então, fazendo uma pesquisa rápida no Google, eu estou atualmente fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre a reprodução de imagens via inteligência artificial. Então, hoje eu sou estudante do doutorado aqui da Universidade Federal, num programa de pós-graduação de informática na educação, dentro da engenharia também aqui da URGS. E aí eu estou pesquisando sobre IA, pesquisando sobre a geração de imagens por IA. E aí eu comecei a pedir imagens que falavam de carreira profissional para o Google, que hoje, inclusive, a primeira resposta vem da inteligência artificial. E olha que interessante, gente, que as imagens que trouxeram todas, se vocês forem analisar, tem uma crescente, né? É subindo. E achei o máximo que eu consegui duas mulheres, né? Que é outra dificuldade que a gente tem de imagem, inclusive uma mulher preta, que é super importante também. Mas aí, pensando nas imagens, tudo fala que a gente começa num ponto na carreira, vai subindo, e aí tem um ponto final, né? Então, se a gente for pensar, há uns anos atrás, a gente deve ter escutado isso dos nossos pais, né? Das pessoas mais experientes da nossa família, dos nossos avós, de que o caminho de uma carreira era você estuda, faz a sua graduação, arranja seu primeiro emprego, aí na empresa você vai subindo, 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 chega lá um cargo de gerente e se aposenta, né? E eu acho que quando a gente vivia um mundo mais linear, talvez, onde as transformações tinham um tempo maior, né? Então, a gente tinha mais tempo para entender como as coisas estavam se encaminhando e ir se atualizando. Eu acho que talvez essa carreira fazia sentido ter essa ideia de linearidade, de subida, né, de verticalidade, né? Então, essas imagens dizem muito como se pensava antigamente, de que subindo cada degrauzinho você chegava lá, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória, a gente vai ver que não funciona bem assim mais. Mas, Tracy, por que que tu botou essa dualidade da palavra trajetória e carreira? Eu vou explicar para vocês, tá? Quando a gente fala em carreira, eu não sei quem aí conhece como funcionam as corridas de cavalo, ou já escutou uma, mas aqui no Sul a gente tem até uma música chamada Shot Carreirinha, né? Por quê? O que é essa palavra carreira? Deixa eu dar o chat, ver se vocês respondem aí. Eu vou acessar aqui o chat. Aqui. Deixa eu ver o que nós estamos tendo. Quem sabe o que significa carreira? A palavra carreira. Carreirinha. Bater carreirinha. Que será? Será que no interior de São Paulo se usa essa expressão? Me ajudem. Aqui no Sul a gente usa bater carreirinha. Né? Ah, vamos bater carreirinha. O que significa isso? Vamos ver se o pessoal aí traz alguma coisa. Alguém conhece? Então, correr, vem de correr, isso mesmo, correr. E carreira vem muito de corrida de cavalos, tá, gente? Se a gente for pensar, que é carreira na corrida de cavalo? É aquele caminho que o cavalo anda, tá? Com um tapa-olhos, né? E ele olha só para frente. Muito bem, é um caminho aí. Obrigada, galera, pela participação. Então, essa imagem aqui foi interessante, que eu pesquisei assim, ó. Me traz uma carreira de sucesso. E essa imagem é uma imagem de um caminho de carreira de sucesso. Então, tu segue uma trajetória reta, ok? E lá no final tem a luz, que é o sucesso. A gente fica tudo rico no final da carreira. Então, essa é a ideia de uma carreira de sucesso. Mas veja bem, quando a gente fala isso, é um caminho só, né? Não tem outros caminhos. Então, por que eu me preocupo com a palavra carreira? Porque carreira a gente diz que a pessoa vai seguir uma reta só, né? Que ela não vai daqui a pouco pegar a rua do lado, voltar, trocar de rua, né? E na minha observação hoje, né, com a experiência de vida que eu tenho hoje, a gente não tem mais essa carreira e a gente já fala muito, e é um conceito que eu vou trazer aqui para vocês, de uma carreira inteira, então de uma trajetória profissional que desenha um T. Por que trajetória? Porque a palavra trajetória, ela diz que eu posso ir aqui um pouquinho para a esquerda, aqui um pouquinho para a direita, eu dou uma paradinha, eu acelero, eu troco de lado, eu repenso, eu dou 2 passos para trás para dar 3 para frente, né? Então, a trajetória, ela me traz isso, mais do que a carreira.
E esse conceito de T aqui é um conceito onde a gente pensa em, na base, uma formação especialista. Então, o que que seria uma formação especialista? Seriam conhecimentos sólidos em áreas específicas. Então, vamos pensar aí na formação de graduação, né? Eu sei que vocês têm um escopo aí, uma formação universitária. Então, cada disciplina que vocês estão fazendo está trazendo um conceito para vocês que está fazendo a base desse T aqui, né? Essa estrutura aqui de, de base, né? De pilar. Então, o pilar de vocês tem lá as disciplinas. Então, por exemplo, você tá, a primeira formação que eu fiz foi educação física. Então, eu tenho biomecânica, eu tenho química, eu tenho futebol, eu tenho psicologia da educação, psicologia do esporte. Então, são coisas específicas que vão me dando expertises em diversas, né, áreas. E depois eu ganho uma formação, então, generalista, tá? Essa formação generalista é minha habilidade de compreender todas essas coisas da estrutura que me dão essa formação. Então, eu digo, eu sou uma profissional de educação física porque eu entendo um pouco, né, especificamente de biomecânica, de cinesiologia, de anatomia, de psicologia do esporte, e aí tudo isso me deu essa formação generalista, que seria essa estrutura de cima. Para a gente pensar um pouco mais, aqui eu trouxe um exemplo mais prático, tá? Com a fonte do Conecta Imob, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que essa pessoa fez 3 graduações. Ela fez um técnico em corretor de imóveis, aí ela fez uma graduação em administração e fez um pós em gestão, tá? Essa base lá de cima, generalista, tá? Mas ela se especializou em algumas coisas para ter todo esse desenho, né? Então, lá na especialista por nicho, ela tem venda, ela entende como vender, ela entende como funciona o processo de aluguel de imóveis, como é que se faz, né, a relação com imóveis comerciais, como é que se trabalha com alto padrão. E aqui dentro, por nicho, poderiam ter outras coisas. Por exemplo, ela podia ser especialista em aluguéis de imóveis na praia ou de sítios, certo? Isso seriam outras especialidades por nicho que estariam nessa base vertical aqui dela. Mas não, ela não fez. Então, essa aqui são os nichos que ela se especializou, sim? E depois ela se especializou por algumas funções. Então, como é que funciona um despachante, SDR, como ser um avaliador de imóveis, vistoriador, captador. Então, tudo isso faz com que, para além de ela ser uma administradora, com um técnico corretor de imóveis, com gestão, ela tenha, então, uma característica diferenciada por esse nicho e função que ela se especializou. Entende isso? Uma mesma pessoa não, duas mesmas pessoas com a mesma graduação não vão ter talvez essa mesma especialidade. Vão ser pessoas diferentes na sua área de atuação. E isso que vai nos diferir lá no mercado de trabalho, na nossa atuação, certo? Então, às vezes, quando a gente se apresenta, eu brinco assim, como é que eu me apresento enquanto currículo, né? Então, normalmente eu puxo, a minha graduação é essa, mas dentro da minha graduação eu me especializei nisso, né? Eu tenho uma expertise nisso, eu atuei muitos anos nisso. Então, por exemplo, eu sou uma professora por formação, mas eu me especializei principalmente em metodologias aplicadas a ensino dentro da tecnologia, me especializei em tecnologia e inovação, fiz pós nessa área, tenho uma longa jornada de formação dentro da área de empreendedorismo, porque eu fui empreendedora, tenho minha expertise enquanto empreendedora, tenho muita experiência na formação de adultos. Então, as expertises, né, as minhas funções que eu fui desenvolvendo e me especializando, e as formações, as pequenas formações que eu fui fazendo no caminho da minha vida, definiram a profissional que eu sou, desenharam a minha trajetória, construíram o meu T. Vou dar um tema de casa aqui, e aí vou dar uma sugestão. E isso é bem bacana, tá? Eu constantemente palestro e volta e meia se pede, né? Ah, venha palestrar, me manda sua mini bio. Você já fez sua mini bio? O que seria a mini bio? Eu contar um pouquinho desse tema, né? Eu, Tracy Freitas, com a graduação em, com a especialização NEM, tenho tantos anos de experiência, me especializei nisso, atuei nesse ramo por tantos anos. Então, assim, vou propor de cada um aí, né, desenhar esse T, ter uma base de como pode fazer, claro, para continuar depois aqui da nossa conversa, mas também desenhar o seu T para tentar entender qual é a trajetória profissional que vocês estão seguindo, né, ou pelo menos que vocês pretendem seguir, e talvez o T também seja, para além de um desenho de passado, um desenho de futuro, né, quem eu quero ser,
né? No que eu quero me especializar, quais os caminhos que eu quero seguir, né? Então, daqui a pouco é uma sugestão até para a gente enxergar um desenho aí para frente. Fica aí de sugestão. E aí, daí eu consigo compor e contar um pouco da minha história também, da minha trajetória. Então, voltando à minha história lá, dentro do mapa mental, vocês vão achar algumas coisas que fazem parte da parte especialista, da parte de expertise e outras da parte de formação. Vamos testar? Então, vamos lá. Lá no chat eu vou pedir para vocês escreverem para mim o que vocês acham que tem a ver com a minha formação generalista, lá em cima, que vocês acham que está nesse mapa aqui. Podem escrever aí. Isso, olha, eu vi alguém que tem, a Jennifer tem gestão empresarial e aprendeu desde informática até RH, muito bem. Professora é minha formação generalista lá em cima, eu tive que me graduar numa licenciatura para virar professora. Modelo seria já uma parte de expertise. Eu já fui pesquisar, fazer alguns cursos sobre isso desde jovem. Então, lá na base vertical do meu T, tem a minha base de construção de modelo. Escritora é uma base de nicho, porque, por exemplo, como é que eu especializei sendo escritora? Escrevendo, pesquisadora também. Pedagogia já está lá em cima, lá, ó, da parte generalista, né? Tive que fazer uma formação de pedagogia. Gerente de projetos é um dos nichos onde eu me especializei. Isso, boa, galera. Isso aí. Então, acho que vocês estão entendendo como é que funciona, né? Então, a ideia é a gente pensar o que que a gente tem, voltando lá para o nosso T. O que que a gente tem por nicho? Então, lá vocês encontraram o meu, né? Então, a formação em comunicação, a formação em tecnologia, né, específica, e por função, né? O modelo, a pessoa que atuou muitos anos quanto empreendedora, né, comunicadora, né, gestão de projetos. Então, a gente vai pensando aí nessa base. Então, bom, eu vou trazer um case da Três Freitas aqui. Esse é o meu LinkedIn. Depois eu vou trazer um QR Code para vocês se conectarem comigo. Mas para vocês entenderem como é que eu fiz a construção da minha trajetória, pensando, então, no desenho da trajetória profissional inteira. Então, eu fui fazendo algumas formações. Então, aqui no canto inferior esquerdo, tem para vocês um pouco das minhas formações. Então, minhas últimas formações, eu tive um mestrado em educação na Universidade de El Salvador, da Argentina. Depois eu fiz um mestrado profissional em informática na educação. Sou louca que fez 2 mestrados, sim, gente. E aí vocês vão entender por quê. Porque esse mestrado eu fui com enfoque em tecnologia, queria entender um pouco essa relação da tecnologia com a educação. Isso é antes da pandemia, vejam bem. Inclusive, eu fiz todo um trabalho sobre ensino de educação física utilizando tecnologia, né, para a gente utilizar o celular para a educação física, que foi muito usado durante a pandemia. Esse é um curso que está dentro do Moodle do Instituto Federal. E uma outra formação, né, uma das minhas últimas formações, é um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0. Então, essa composição de formação me preparou para quê? Para ter, então, no meu escopo generalista lá em cima, principalmente 3 historinhas para contar. A professora mestre em educação, a pessoa conectada com tecnologia e inovação e a pessoa líder. Então, eu sou uma líder com formação em inovação e com formação em educação. E eu sempre apresento para as pessoas que eu transito entre tecnologia, educação e liderança. E é isso que forma, então, a profissional que eu sou. E aí, se vocês forem lá para o lado direito, eu coloquei as 3 coisas que eu estou atuando. Então, vamos lá. O que tem a ver a Associação Brasileira de Startups? Eu sou guia de acompanhamento, eu pego startups e eu faço o projeto dessa startup, o que ela precisa de mentoria, o que ela precisa melhorar, o que ela pode buscar, quais são os caminhos para seguir daí, né? Como se fosse uma professora para essas startups. Então, meu mestrado em educação me preparou para isso, meu MBA em inovação aqui faz sentido, né? Aqui, daqui a pouco, um pouco que eu entendi de tecnologia eu posso usar. E aqui, como consultora da Secretaria de Inovação, novamente, aqui, meu último MBA faz todo sentido, a tecnologia. E assessora de empreendedorismo? Assessora de empreendedorismo. Como a Secretaria de Tecnologia, a tecnologia faz todo sentido. Mas o empreendedorismo tem a ver com a minha história enquanto expertise. Então, para além da minha formação, eu sou empreendedora desde os 19 anos. Então, aí eu vou entregar a minha idade, mas fazem agora 22 anos, eu estou com 41, faço uns cálculos aí, mas 22 anos que eu trabalho em empreendedorismo, que eu tenho startups, eu cofundei algumas startups, sou conselheira delas, mas tive uma empresa por 13 anos também, bem SA, normal, depois tive uma startup que virou uma SA,
Então, essa história de empreendedorismo me deu uma expertise para atuar hoje enquanto assessora de empreendedorismo do governo do estado. Sim? Só para vocês entenderem o quanto cada formação vai se complementando e permite que a gente conte essa historinha que eu botei aqui em cima aqui do meu LinkedIn, né? Então, eu sou uma pessoa que transita entre inovação, empreendedorismo, educação, diversidade, que é um tema que eu me apoio muito. Eu tive, inclusive, cofundei uma startup sobre diversidade, que faz gestão estratégica em diversidade, a Diversaim, e liderança é parte da minha formação também. Então, empreendedorismo foi algo que eu aprendi, com trabalho, diversidade também, mas educação, inovação e liderança estão na base da minha formação, certo? Então, vamos lá. Desenhei o meu T, e é isso que eu quero propor que vocês façam depois também. Então, lá em cima, o que a gente tem? Mestrado, o MBA, a formação em graduação, e aqui embaixo, na base, então, estruturante, que me permite, então, navegar, pensando na minha trajetória profissional, eu tenho os métodos ágeis, tenho formação em métodos ágeis, liderança, constantemente eu liderei times, então eu tive times que eu tive que acompanhar e conduzir, ferramentas tecnológicas, então estudei muito sobre ferramentas tecnológicas, fiz vários cursos de inovação, desenvolvimento de tecnologia, então TI, eu fiz alguns cursos de TI, aprendi a programar com Python, não sou desenvolvedora por formação, não tenho ciência da computação, mas me joguei, inclusive, para trazer isso para a minha formação, eu tive uma startup que ensinava tecnologia, e eu montava os cursos de tecnologia sem ser da ciência da computação, mas por quê? Eu trouxe essa formação também para a minha história, métodos, MVP, pitch, comunicação. Então, são pequenas formações, expertises, experiências que foram dando corpo para o pilar da minha formação, certo? Então, tá, Trícia, mas como é que tu teve ideia, por exemplo? Então, assim, atuava lá com educação, e isso é importante da gente entender sobre a trajetória, que ela não é uma coisa linear, a gente vai ir permeando. A gente tem que estar sempre constantemente informado, pesquisando, para tentar entender para que lado está indo o mundo, e como eu faço para acompanhar esse lado que está indo no mundo? Então, eu brinco que para além da histeria de a IA vai roubar os nossos trabalhos, eu não sei, quem é que acredita que a graduação e a formação que está fazendo vai ser roubada por IA? Me conta aí no chat. Me diz quem acha que a IA vai substituir seu trabalho. Inclusive tem, eu não lembrei o nome, eu queria trazer para vocês, mas existe na internet um sitezinho que tu coloca o cargo e a IA diz qual é o percentual daquele cargo acabar. E tem um livro que eu adoro contar, que é 21 Ideias para o Século XXI, é do Yuri, sobre o nome dele eu sempre erro, é o mesmo escritor do Homo Sapiens, mas ele fala sobre isso, né, sobre a probabilidade, por exemplo, da IA substituir o músico, substituir o comunicador. Eu, sinceramente, gente, acho que olhar para o que vem no advento da tecnologia e fazer com que essa trajetória acompanhe isso é fundamental para a gente conseguir se manter profissionalmente. Então, para além da histeria, vamos olhar para onde é que estão indo essas coisas. Então, isso aqui é uma reportagem da Exame que eu trouxe, né? Então, com remuneração 3 vezes maior que a média nacional, o setor de tecnologia vai gerar 797 mil vagas até 2025, até o ano que vem. Então, altos salários, é motivado pela escassez de mão de obra qualificada. Quer dizer, então, se por um lado tem algumas carreiras, algumas trajetórias profissionais que não têm tecnologia e ficaram estagnadas, trazer o uso de tecnologia vai propiciar com que vocês consigam se colocar profissionalmente no mercado de trabalho. Ah, Tris, então significa que se a minha graduação, minha formação não tem a ver com tecnologia, eu estou de fora. Não. Hoje a gente sabe que existem várias carreiras, principalmente na área de SD, na área de ambiental ou na área de humanas, fazem todo sentido daqui para frente. E tudo hoje em dia está conectado com tecnologia. Então, se eu trouxer a tecnologia para a minha formação, se eu ficar atento a isso também, e aí eu volto lá ao meu pilar lá na vertical do meu T, para além da minha graduação, também fiz algumas formações em tecnologia, e agora vou chover no molhado dizendo, por exemplo, IA, né? Ah, vi um cursinho de IA lá, é importante fazer? Uma extensão na faculdade que fala de A. Óbvio, pessoal, então, assim, todos os cursos de extensão da faculdade são importantes, inclusive nessa vertical do T, porque são essas pequenas formações que vão dar subsídio para vocês navegarem na trajetória e construir a história profissional de vocês. Certo? Então, a Tracy lá, a professora, começou a ler isso. Pô, a tecnologia está funcionando e tal. Então, eu tive uma escola de dança por muitos anos, eu sou bailarina por formação. Eu montei a escola porque eu enxerguei uma oportunidade. Tinham poucos profissionais trabalhando com dança de salão na minha cidade.
Então, assim, eu fui enxergando oportunidade de negócio. Depois eu vi que a outra oportunidade era trabalhar no ensino superior, também faltavam profissionais, né, mais atualizados. Entrei para o ensino superior. Aí eu vi que a tecnologia era importante, comecei a estudar sobre ambientes virtuais de aprendizagem como esse, que a gente está fazendo essa chamada, muito antes da pandemia. E aí eu brinco, porque quando eu falava sobre isso, as pessoas me olhavam assim, nossa, aprender online, que saco, né? Assistir uma palestra online. E aí, quando chegou a pandemia, as pessoas me ligavam, Tracy, dá uma mão, me ajuda, que ferramenta eu uso, como é que eu faço? Me treina. Então, assim, a gente ter uma visão de futuro é fundamental. Patrícia, de onde tu tirou a ideia de aprender sobre ambientes virtuais de aprendizagem? Eu comecei a me dar conta que isso era uma forma de levar educação de qualidade para muitos ambientes e comecei a estudar sobre isso e pensar que, para ser de qualidade, precisa ter o bom uso de tecnologia. E acho que a gente ainda não faz o melhor uso dela. Então, a tecnologia é o meio, não é o final, por isso que a gente tem que estar ligada nela. E pensando nisso, que eu comecei a fazer minhas formações em tecnologia para trazer isso para a minha trajetória profissional. E aí, daí, a Trace monta uma startup que ensina tecnologia para 20 mil jovens, Brasil inteiro, inclusive em Cabo Verde, na África, que é parte da minha história e da minha trajetória profissional. Bom, então aqui eu vou trazer algumas coisas para vocês pensarem sobre trajetória profissional. Se a gente pesquisar no Google sobre o que a gente precisa se preocupar daqui para frente, isso já vai trazer subsídios, e isso já vai trazendo encaminhamentos. Então, quando eu pesquisei o que acontece, o que está acontecendo com a educação relacionada à tecnologia, começa a vir algumas matérias falando sobre inteligência artificial como ferramenta de ensino, sobre rede estadual de ensino ter a tecnologia sul-coreana com IA de diagnóstico de aprendizagem. Então, assim, a tecnologia está entrando na educação. Se vocês conhecem alguém que é professor, vocês dariam qual recomendação? Estudar IA e tecnologia ou não estudar, depois de ler essas reportagens? Eu acho que aí eu vou dar uma olhadinha no chat se vocês têm falado algumas coisas, mas aí a gente já tem um desenho, né? Submite uma equipe por uma IA utilizando a API para realizar a categorização de produtos. Muito, é isso mesmo. Então, assim, a Daiane botou lá, estudar. Então, assim, é só dar uma pesquisada sobre como está caminhando o mundo para a gente começar a dar dica. Ah, tu quer ser professora? Beleza. Estuda um pouco de IA, porque ela vai modificar a relação de ensino, né? E assim, da mesma forma que a Tracy lá de trás fez um mestrado em 2016 para pensar ambientes virtuais de aprendizagem Zoom, para a próxima professora que vai atuar para os próximos 10 anos, estudar IA, entender a interferência dela na sala de aula vai ser fundamental, certo? E aí eu comecei a pesquisar, tá bom. E aí, liderança, é uma outra temática que me importa. Será que é importante fazer um curso de gestão sendo mulher? Pesquisei lá no Google o que fala sobre gestão e mulher. Então lá, Google abre 10 mil vagas de treinamento digital para mulheres empreendedoras. Exame. Como a flexibilidade no trabalho ajuda as mulheres a chegar em cargos de liderança? Isto é, nova plataforma do Itaú oferece 180 vagas para mulheres em cargos de liderança. Mulherada que está aí me assistindo, vou contar uma coisa para vocês. Isso aqui é chovendo molhado. Se a gente pesquisar as ODS, e é importante a gente estar antenado nisso, a ODS 5, que é de igualdade de gênero, tem um documento que o primeiro país a assinar foi o Brasil, que dizia que até 2030 a gente tem que ter em todas as empresas do nosso país 50% das mulheres na liderança. Sabe quanto a gente tem hoje? 17%. O que isso quer dizer, gente? E se eu analisar essa estrutura que eu acabei de contar para vocês, do ODS, do documento, até 2030, que a gente é só 17%, o que uma mulher deveria fazer hoje? Se ligar, porque vai abrir vaga em empresa de liderança por mulheres e vai abrir muita formação para mulheres atingir cargos de liderança. Então, isso já é um encaminhamento. Então, por isso é tão importante ficar ligado. Já dei a dica para as mulheres. E aí, eu acho que é o videozinho que eu coloquei, certo? Então, deixa eu só ver, eu vou parar de compartilhar para ver se o áudio vai sair. Deixa eu voltar aqui para vocês, porque tem uma coisinha aqui, chanção, pronto. E aí, eu vou compartilhar de novo. E aí, tem um videozinho bem curto que eu coloquei para a gente poder assistir, que fala um pouquinho sobre profissões do futuro, tá? E foi feito pelo TST e que é bem interessante para a gente prestar atenção. Então, vou fechar o mic e vou deixar para vocês escutarem aqui. Me falem no chat se estão escutando. Isso aí. Começou agora o som, tá?
música sempre foi uma das artes mais inspiradoras e reconfortantes. Num passado não tão distante, só se ouvia uma boa música assim. A gente colocava um disco para tocar e seguia a letra pelo encarte do LP. As lojas viviam abastecendo os estoques com itens de vinil e de vitrolas. Dá até uma saudade, né? Mas com o avanço da tecnologia, as plataformas de stream permitiram que uma biblioteca musical quase infinita estivesse ao nosso alcance. Mídias digitais ficaram muito mais acessíveis e hoje podemos ouvir qualquer música na hora e no lugar em que quisermos. Obrigada! Essas mudanças na indústria da música são só um exemplo do quanto a tecnologia e as novas ferramentas estão impactando o nosso dia a dia, a forma como trabalhamos e principalmente nossas profissões. Ao longo dos anos, muitas atividades perderam espaço para as máquinas que passaram a realizar o mesmo serviço que uma ou mais pessoas entregavam. Por outro lado, há aquelas tarefas que envolvem habilidades e cuidados específicos, criatividade, resolução de problemas e que apenas nós, humanos, podemos desempenhar. Não faltam previsões que apontem as profissões que devem desaparecer devido à automação. Mas você já parou para pensar também nas que vão resistir ou se adaptar aos novos tempos? Eu gosto de falar que as profissões do futuro são as profissões que têm as maiores demandas da humanidade e que, na verdade, profissionais que já existem hoje têm uma grande oportunidade de ocupar essas profissões do futuro. A gente tem sempre que pensar na inteligência artificial como aliado. Ele nos proporciona uma assertividade maior no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu não acho que a inteligência artificial vai tirar o trabalho das pessoas, mas a inteligência artificial, junto com uma pessoa que sabe mexer nela, vai tirar o trabalho das pessoas. O mais recente relatório do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Fundação Dom Cabral, fez uma previsão das possíveis atividades que serão substituídas por máquinas. O documento apontou que até 2027, pelo menos 23% dos empregos atuais devem mudar, 69 milhões serão criados e outros 83 milhões podem ser eliminados. No ranking das profissões que estarão em alta nos próximos anos e que devem gerar mais vagas, estão os especialistas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, analistas de inteligência de negócios e segurança da informação, engenheiros robóticos e especialistas em Big Data. Entretanto, os maiores ganhos absolutos em empregos virão da agricultura e da educação, como professores de cursos técnicos e universitários. Por outro lado, entre as profissões que devem desaparecer devido à automação, estão as funções administrativas e de secretariado. Com o avanço de novas ferramentas, o relatório sugere que governos, empresas e trabalhadores invistam em formação ou em requalificação. Não é à toa que nos próximos 5 anos, 4 em cada 5 empresas pesquisadas planejam investir em aprendizagem e treinamento no trabalho, além da automação de processos. A primeira chamada de atenção que a gente deveria ter aqui no Brasil não é sobre uma preocupação se profissão A ou B se vai deixar de existir. É se a gente está formando bem as profissões atuais. Quando a gente publica o documento dizendo que talvez muitas profissões deixarão de existir, não é sobre o uso só de tecnologia, é sobre qualificação dessa mão de obra e quanto que essa mão de obra vai estar muito bem preparada pelos desafios da inteligência artificial. Então, acho que um pouquinho desse discernimento que as pessoas deveriam ter é o que a gente fez e propôs no relatório, chamando a atenção que lá no relatório a gente colocou, o futuro vai ter um gap de formação de mão de obra técnica. É preciso ter a formação de mão de obra técnica, sem esquecer da parte das humanidades, porque essa conjunção de fatores é que vai dizer qual que é o futuro da economia. Eu acho que existe um certo imaginário nas pessoas da perda dos empregos, né, pela automação. Mas o que há um deslocamento, e esse deslocamento ele se faz principalmente do que a gente chama de empregos DDD, que é do inglês, Dirty Dangerous Dump,
ou seja, empregos sujos, né, que trabalham com situações não muito adequadas sanitariamente falando, perigosos, e o danda é uma coisa meio, né, assim, são empregos que a gente chamaria de burros, né, que são facilmente automatizáveis, ou seja, repetitivos, que têm tarefas que não exigem um grande conhecimento. E a gente desloca esses empregos DDD para empregos de uma melhor qualificação. Treinamento, educação, formação, qualificação são indispensáveis, já eram e são cada vez mais necessários. Como que as empresas também podem trabalhar nessa questão de incentivo, de preparação desses profissionais do futuro, para que eles cheguem mais preparados para determinada vaga? Veja que interessante. A gente fala muito da questão do dilema ou do desafio dos profissionais, né? Dos trabalhadores para poderem se adaptar a esse mundo. Mas as empresas também vão enfrentar a mesma coisa. Eu tenho conversado muito com vários empresários e acompanhado algumas organizações. Elas estão achando, legal, eu entendi esse negócio de inteligência artificial, acho que eu posso automatizar um monte de processo, aumentar minha produtividade significativamente, muitas vezes até reduzindo postos de trabalho, mas eu diria que é uma visão equivocada quem estiver pensando assim. Se eu tivesse que propor uma política nacional de capacitação para lidar com o futuro, eu focaria nos profissionais que existem, que a sociedade demanda muito, para prepará-los com essas novas tecnologias. Porque as pessoas vão continuar precisando de advogados, vão continuar precisando de médicos, vão continuar precisando de professores, De jornalistas? de jornalistas. Então, todas essas profissões que estão na base das grandes demandas da sociedade, elas vão continuar. E eu acho que, inclusive, as oportunidades estão maiores aí. A neuromonitorização cerebral era algo que faltava na monitorização dos pacientes graves, desde recém-nascido a pacientes adultos. Pensando nisso, um neonatologista brasileiro, ele criou essa ferramenta que é uma análise, um mapeamento cerebral para ver como está funcionando o cérebro. Então, antes disso, a gente monitorava o coração, monitorava a saturação, mas o cérebro, que é quem comanda todas as atividades do corpo, ficavam de fora dessa monitorização. Então, é uma inteligência artificial, eles usam algoritmos e existe uma avaliação contínua desse movimento cerebral. Nós temos uma média de 20 pacientes por trimestre. E o número total que a gente já monitorizou, tirando um que está sendo monitorizado agora, foi de 113 pacientes. E isso nos garantiu essa segurança na assistência desses bebês. Vocês receberam alguma capacitação para poder entender mais ou menos como que essa ferramenta funciona? Houve a capacitação, foram várias aulas mostrando como é que o equipamento funciona e a interpretação dos dados desse paciente. E semanalmente a gente faz a análise dos casos que foram monitorizados na semana anterior. Então é um aprendizado contínuo. Pessoal, então voltando aqui, depois eu posso compartilhar com vocês esse vídeo para vocês acessarem, mas segue então mostrando essa relação de quanto é importante a formação nesse profissional que já existe. Então é isso que eu venho defender para vocês, né? Para além dessa história de meu Deus, e agora eu vou perder, né? E eu acho assim, eu sou mãe de um menino de 18 anos, que vai fazer vestibular, vai fazer o Enem daqui 2 semanas, não, daqui 1 semana, fazer 18 anos sábado, no outro domingo ele tem Enem, depois vem vestibular da Federal aqui. E eu tive que pensar sobre o que ele ia fazer do futuro. Ele vai fazer educação física, a fruta não cai longe do pé, né? Que nem a mãe que fez o primeiro curso, mas eu fiz educação física, depois eu fiz pedagogia, depois eu fui... Então, na minha trajetória, mostra quanto a gente não precisa se desesperar, né? Então, não necessariamente a primeira formação, como eu falei para o meu filho, vai determinar. O que ele vai fazer durante essa formação, os pequenos cursos onde ele vai atuar, vão acabar desenhando esse profissional que ele vai ser,
E é por isso que, na verdade, o primeiro passo é ele entrar na graduação, mas depois ele tem que, durante a faculdade, se envolver em monitorias, se envolver em cursos de extensão, né, pensar em pegar alguns estágios nas áreas que ele se interessa, para também ir desenhando a história dele. E ele vai ter que estudar tecnologia em algum momento, porque com certeza vai mapear também. Inclusive que nos esportes a gente tem tecnologia aí super envolvida, né? Bom, então, seguindo, parei que eu pulei agora. Pulei muitos. Seguindo com vocês, deixa eu ver onde é que está que eu queria mostrar aqui. Espera aí. Aí ele vai voltar para o vídeo, espera aí. Deixa eu fazer um ask. Deixa eu voltar aqui para vocês. Travou o vídeo, eu vou ver se eu trago o link para vocês. Então, espera aí. Que eu vou pegar o vídeo e aí eu consigo mandar o link para vocês e vocês podem depois assistir também. Deixa eu só achar aqui onde é que está o link do vídeo. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui. Um instante. Que eu já ponho no chat. E aí, quem não conseguiu assistir, porque às vezes, dependendo da internet que está rodando, ele trava mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link. Copiar, consegui. Deixa eu botar no chat aqui para vocês. E aí todo mundo pode assistir depois com calma. Pronto, consegui pegar aqui. E aí já põe no chat aqui e me confirme se todo mundo está conseguindo ver o link. Pronto. E aí, pensando em tudo isso, né, nessas sugestões, eu fui perguntar para alguém, né, para nos orientar também para onde que a gente vai. E para quem que eu fui perguntar? A gente antigamente falava pergunta para o Google, né? Quem nunca falou essa expressão? Ah, pergunta para o Google. Tem um pessoal aqui perguntando sobre isso de chamada, vai ter, viu, gente? Esperem até o final. É que nem aula, né? A gente espera até o final, vai lançar a lista, tá? Vocês vão receber, tá? Mas olha só, a lista de presença, né? E depois vocês vão receber também o certificado, tudo direto pela Simplicity, então fiquem tranquilos. Mas assim, antigamente a gente dizia, pergunta para o Google, né? Hoje em dia a gente não pergunta mais para o Google. Para que a gente pergunta? A gente pergunta para o chat GPT. E aí eu perguntei para o chat GPT e ele me respondeu o seguinte, vamos ler. Eu perguntei para ele, quais são as carreiras do futuro? Como é que a gente se prepara para isso? E ele falou que as carreiras do futuro estão diretamente ligadas à inovação tecnológica, mudanças sociais e necessidades ambientais. Não puxou a brasa para o assado dele só, viu? A chave é combinar habilidades técnicas com competências interpessoais. Então, as habilidades técnicas eu aprendo através de um curso, mas as competências interpessoais, em geral, eu vou aprender durante trabalho, estágio, voluntariado, pequenas experiências que vão construir aquela minha vertical no T e fazer a minha trajetória profissional. Além de manter uma mentalidade aberta à inovação, que eu falei para vocês antes, que é olhar o futuro, pensar o que vai acontecer. E assim você está preparado. E aí eu perguntei quais são essas carreiras do futuro. E aí ele me trouxe tecnologia, como, né, a gente já sabia, né, que ia trazer IA, então cientista de dados, engenharia de machine learning, desenvolvedor de software, especialista em IA, e aí aquele das sugestões de cursos que tu pode fazer além da graduação. Então, na base aqui de cima, olha como ele está sincronizado comigo. Ele botou, e vocês podem pesquisar para ver se dá a mesma resposta para vocês, ele colocou carreiras generalistas, a horizontal do T, né? E na vertical ele colocou os pequenos cursos. Linguagem de programação, se familiarizar com IA, testar IA, então, para além de um curso, né, experiência, né, estudar sobre frameworks, né, ele sugeriu alguns aqui. Depois ele trouxe, então, cibersegurança, então, como uma carreira também que vai ser requisitada. E, novamente, ele trouxe alguns cursos sobre proteção de dados, LGPD. Em qualquer carreira a gente pode pesquisar também, né? E eu já encontrei várias pessoas, por exemplo, eu era arquiteta e hoje eu trabalho com cibersegurança, né? Então, assim, eu usei um pouco da minha formação, fiz alguns cursos, tive expertise e migrei de área, né? Isso é bem natural. Por isso que eu disse que essa trajetória é mais ou menos assim, né? Então, ele trouxe saúde e biotecnologia, sustentabilidade e meio ambiente, aí aqui economia criativa e marketing digital, robótica e automação. Então, são várias carreiras, se a gente for pensar, né? E dentro delas, né, para construir essa trajetória, existem vários cursos, várias expertises, várias graduações, várias formações que vão me levar a algo ligado a isso também, né?
E aqui ele trouxe um pouco das soft skills que são importantes para o futuro. Então, a capacidade de adaptação, porque as mudanças vão ser cada vez mais rápidas. Quem aqui teve CD? Gente, eu tive CD. Eu tenho ainda na casa dos meus pais uma caixinha de CD. Aí me escreve aí no chat quem teve CD. Eu sei que muita gente ainda deve ter um CD. O CD, quanto tempo ele ficou na nossa história, né? Para ele ser substituído? Muito pouco, se a gente for pensar. Então, tá tudo muito rápido, né? Então, pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, saber lidar com problemas complexos, né? Então, áreas de design e marketing são importantes ter criatividade, colaboração e comunicação, inteligência emocional, né? E aí ele traz algumas sugestões para se investir em cursos, participar de comunidades, fazer eventos e network, está sempre aprendendo. Então, eu comentei para vocês agora que eu estou aprendendo de novo. Então, se vocês verem, eu estou sempre fazendo curso. Eu já fiz 4 graduações, 2 mestrados, 4 pós, 2 MBA e já estou aqui me julgando de novo no doutorado. Então, experiência prática é importante. Então, fazer estágio, se envolver em voluntariado, construir um portfólio com exemplos de trabalho, né? Se jogar para trabalhos aí, né? Cursos, coisas de extensão da faculdade são super importantes. Desenvolver uma mentalidade global, então aprender idiomas, estar atento às tendências internacionais, olhar os jornais, né? Ver programas de intercâmbio, né? Aí na faculdade a gente tem bastante oportunidade, trabalhar em equipe multicultural, acompanhar tendências, ver publicações. Aqui ele sugere acompanhar o site do MIT, então olha como é importante a gente também estar conectado com isso. E antes de eu terminar minha apresentação, eu tenho uma obrigação importante que é apresentar para vocês o vídeo da Simplicity. Deixa eu só conseguir fazer aqui um ESC, para que vocês conheçam um pouquinho ela também. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar o vídeo no ponto certo. Pronto. E aí, eu vou compartilhar com vocês a tela novamente. E vocês me dizem no chat se vocês estão escutando o som aí. Deixa de novo, sempre verifico o som, tá? Ok. Vamos lá. Me dê ok se vocês estão escutando. É reconhecida mundialmente pela... A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Então, me escutam aí? Tudo certo? Voltando aqui. Então, agora eu vou compartilhar com vocês, né, para vocês conseguirem me conectar também, para a gente se conectar e vocês conseguirem seguirem acompanhando aí minha trajetória de vida. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. E aí, vocês podem me procurar no LinkedIn. Aqui em cima eu botei meu Instagram também, me acompanhar aí, @TracyFreitas. Eu sempre estou apresentando meus projetos. Hoje eu estou com um projeto aqui junto com o Instituto Comercial e a CEDAP, chamado Avança Mulher Empreendedora. E tem alguns outros projetos ligados também, empreendedorismo, seleção de startups. E aqui nesse QR Code vocês podem apontar o celular e achar o meu LinkedIn também.
E aqui embaixo eu deixei meu e-mail, vocês podem... Ai, rolou um R aqui a mais. Então não tem esse R, tá, gente? É .com. Desculpa, tá? Então tirem o R. Então pode me conectar por e-mail também, me mandar e-mail. E aqui tem meu telefone também, eu sou super disponível também, se quiserem me buscar, vocês podem contar comigo aí. E desejo uma trajetória linda profissional, uma carreira sensacional para todos vocês, e que eu tenho certeza que, né, vai ser, porque vocês já estão aqui antenados, fazendo parte já dessa vertical e buscando mais informação. Então, a sugestão que eu tenho para vocês é: a lista de presença vai ser colocada, eu acho, no chat. Isso, acho que em breve vocês têm a lista de presença aí. E aí, o que eu sugeri? Que quando terminar aqui a nossa conversa, vocês façam então um desenho desse T, né? Que vocês também façam uma construção da mini bio, contando um pouco da história de vocês. Se quiserem fazer isso, me mandem lá no LinkedIn, me marquem, @3freitas, vai ser um prazer também olhar e poder contribuir, seguir vocês e conseguir apoiar vocês. Deixa eu ver se eu descubro da lista. O pessoal está preocupado com a lista, vamos lá. Deixa eu ver. Obrigada, pessoal, obrigada. Vou descobrir sobre a lista. Se a lista não chegar, eu acho que depois vocês vão receber no e-mail. Então vocês vão receber essa lista depois, tá? Mas através do chat aqui vocês estão todos conectados, não se preocupem. Mas vão receber o certificado também, tá? Obrigada, pessoal, eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar com vocês, foi um prazer. Obrigada pela participação aqui. Me conectem lá e me mandem depois como é que é o T de vocês. Me contem o T de vocês aí, como é que rolou. E espero encontrá-los novamente, tá? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada de coração. Obrigada, pessoal. Obrigada. É lindo receber esse carinho, viu? Foi muito bom e foi um prazer estar com vocês essa noite, tá bom? Beijo para todo mundo e espero vê-los novamente. Me busquem nas redes. Tchau, tchau, pessoal.